Beleza? Tranquilo. Então vamos nessa. Boa noite, galera. Então vamos continuar aí nossas atividades, né? Da disciplina de jogos digitais. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o design dos jogos. Então eu já compartilhei com vocês esse vídeo da Riot Games, né? Que é a empresa de desenvolvimento de games. Eles criaram aí uma série, né? De 10 episódios. E aí o episódio 10 é justamente o game design. Eles começam falando assim, esse aqui foi o nosso, está sendo o último episódio, mas deveria ser o primeiro, né? Porque o game design é uma das primeiras etapas, né? Uma das primeiras fases que você passa, né? No processo de desenvolvimento dos jogos. Você define o cenário, você define os personagens, você define como que, né, esse jogo ele vai ser desenvolvido aí. Boa noite, Vinícius. Boa noite. Então, os tópicos aqui que a gente vai ver, tá? Esse vídeo, já vou falar para vocês, eu criei uma playlist, tá? No canal com todos os vídeos, e aí eu já disponibilizei esse vídeo da Riot lá também, para vocês assistirem depois. Ele tá em inglês, mas é só vocês ativarem a legenda, ele tem a legenda em português. Então, os tópicos, tá? Que a gente vai ver hoje, uma breve introdução, fala um pouquinho sobre o processo de design. Essas três, né, rules, play, culture, né, a gente já discutiu, que são as regras, a jogabilidade e a cultura, né, a gente apresentou na aula anterior e aqui a gente vai fazer só uma revisãozinha rápida. Tipos de sistemas de jogos e depois a gente vai falar um pouquinho sobre os elementos que são aí discutidos e produzidos ao longo da etapa de design. Então, pequena introdução aí, né, o Pong, como a gente falou nas aulas anteriores, foi o primeiro jogo comercializável, né, da indústria de games aí que começou, né, que gerou renda, vamos dizer assim. E assim, era um jogo simples, né? Eram duas varinhas lá, uma bolinha no centro, uma divisória, né? Mas e por que as pessoas adoravam tanto esse jogo, né? Por que o pessoal era tão viciado? Melhor ainda, né? O que realmente se tem para gostar de Pong, né? Ele é simples de jogar, cada partida, né? Ela é única, tem-se uma representação aí elegante e podemos dizer que minimalista, né? É um jogo que é bem minimalista, bem simples, mas que é bastante divertido, né? É social, divertido e já esteve bastante na moda. Então, o fato da interação, de você ter os seus amigos e duas pessoas, né? Jogando ali, se divertindo, isso aí despertou a atenção do jogo. Então, embora o Pong ele tenha sido produzido numa visão econômica, ele foi sem dúvida um ato de design de jogo, né? Os desenvolvedores pensaram, pô, como é que a gente pode desenvolver e como é que o jogo pode ficar mais interessante. Então, o real domínio do design de jogos é a criação, né? É a composição de sistemas criativos. Então, é justamente a equipe de design que vai pensar nessas possibilidades de interação, né? O que torna um jogo divertido, um jogo criativo, um jogo viciante, né? Então, criar jogos significa criar sistemas dinâmicos para jogadores, né, habitarem. Então, você vai ter um conjunto de pessoas ali participando. Todo jogo é um espaço de possibilidades a ser explorado pelos jogadores, né? Então tem todo um ambiente, a gente vai falar um pouquinho sobre, né, o roteiro, sobre o cenário, sobre o storytelling. Definir esse espaço de possibilidades é o trabalho colaborativo do processo de design de jogos. Então é justamente nesse momento, né, na parte de design, que essas ideias são discutidas. E para isso, a gente tem um processo de design de jogos, tá? Então, o jogo é uma maneira particular de observar alguma coisa, ou até mesmo nada, né? De acordo com Clark Arbitray, né? O criador do livro de Serious Games. Tudo é um jogo. Guerra é um jogo. Política é um jogo. Viver é um jogo. Tudo pode ser considerado como um jogo, né? Ou jogos são uma coisa,
uma mídia interativa de storytelling, um método de ensino de regras a crianças. Então, essa aí, né, a representação de Jasper Ju aí da Digital Arts. Então, as ideias surgem, né, de lugares mais inusitados, e aí você pode converter, né, coisas simples do cotidiano em um jogo divertido. Continuando, né, se os jogos eles não são tudo ou não são uma coisa, o que eles são então, né? Jogos são muitas coisas, assim como poesia é storytelling, né? Uma de muitas possíveis perspectivas. Poesia, ela pode ter uma visão, ela pode ser formal, né, onde você tem um ritmo e métrica, né? Então você pode ter sonetos, a quantidade de sílabas que tem que ter, né, a rima, né? Então a poesia, apesar de ser criatividade, né, e ser uma expressão de criatividade, você pode também ter formalidade. Elas podem ser históricas, né? Então, dentro daí existem diversas escolas literárias, né? Então, você pode ter um poeta que ele tem uma particularidade, ele se dedica, né? Os poemas são focados em uma determinada escola literária. E aí você tem tecnológica, né? Do papel à internet. Então, hoje é o mais recente agora, nessa questão da Covid, a gente tem o pessoal criou uma página online para poder expressar os sentimentos e se despedir dos familiares, né? Então o pessoal conseguia descrever e digitalizar, né, essas expressões de forma poética. Então os jogos eles também podem ser vistos de formas diferentes, né, por diferentes perspectivas. A gente discutiu sobre isso, né, nas nossas aulas anteriores. Então gerações, né, gerações de consoles, as categorias, os gêneros. Mas como se olha para um jogo sob a perspectiva de um design de jogos, né? Então o design de jogos ele segue esses três itens, né? As regras, a jogabilidade e a cultura, como uma forma de entretenimento do design de jogos. Então, né, de acordo aí com o Eric Zimmerman. Então vamos falar rapidamente, né, das regras. Então as regras elas constituem a estrutura interna, né, formal dos jogos. Todos os jogos ele possui, né, um determinado conjunto de regras. Então regras são critérios de qualidade, né, para os jogos. Regras não são experimentações do play, tá? É possível mudar a experimentação do jogo sem mudar as regras. Então, né, você tem, por exemplo, a mais comum, você tem 3 vidas. Então, se você morrer 3 vezes, game over. Né? Então, as regras, elas permitem, né, que você estruture o seu jogo a partir delas. Então, existem 3 níveis, tá? As constitutivas, que descrevem a lógica do jogo, as operacionais, que vão direcionar o comportamento do jogador, e as implícitas, que são regras que elas não estão escritas, né, em lugar nenhum, e de etiqueta e de comportamento. Então, à medida que você joga, você, de uma certa forma, identifica que existem algumas regras ali. Então, por exemplo, no jogo Red Dead Redemption 2, não existe apelo sexual no jogo. Não tem uma regra onde isso está escrito, mas à medida que você joga e você está no jogo ali, você percebe que a empresa, né, omitiu essa parte, né, por uma questão aí, acabou sendo uma regra não escrita do jogo. Algumas características gerais compartilhadas por todas as regras, né, então elas limitam a ação do jogador, são explícitas e não ambíguas, tá, então a ideia é que ela seja, né, tem um foco, tá, e seja bem claras, compartilhadas por todos os jogadores, então aí tem os cheat mods, né, tem uma galera que tenta burlar, né, as regras do jogo. Eu acho que o último que eu vi agora tem um pessoal vendendo um dongle USB que você coloca no seu PS4, no seu Xbox, e aí você pluga o controle USB, e aí ele faz o redirecionamento da mira automática, ele coloca uma mira automática, o balanceamento da mira, então você nunca erra o tiro.
Então, existem um conjunto de cheats aí, né? Então, no mundo multiplayer, onde o pessoal joga online, quando as pessoas identificam que uma pessoa está, né, hackeando ou fazendo uma coisa indevida, então o pessoal denuncia, né? E aí, geralmente, essas pessoas são banidas do jogo, porque elas não estão seguindo as regras. O jogo da Valve, o CSGO, o Counter-Strike, Sim, tem um programa que ela, não sei quanto tempo que já tá rolando, mas tem um tempo já, chama Overwatch, que sim. assim, ele é basicamente, ela não, explicou, não chegou a mostrar isso para os jogadores, mas pelo que eu pesquisei, ela usa isso para treinar uma inteligência artificial para poder detectar possíveis cheats, né? Ela Então, fica ali acompanhando, né? O isso, tipo, jogo e aprendendo para ver quem é que tá. isso, que tipo assim, tem um número de pessoas suspeitas, né, que elas foram muito denunciadas. Aí, algumas pessoas selecionadas que têm níveis dentro do jogo, no caso são as patentes, né, tem altos níveis dentro do jogo, acima lá de um número que eu esqueci agora, você Sim. consegue assistir e a pessoa dá a sua opinião, né? Um ser humano legítimo, em tese, né, dá opinião sobre aquela partida. Né? E aí, Yeah. aí eles mostraram os dados, que eu fiquei impressionado, que assim, seres humanos estão acertando 80% de que, de fato, o cara foi acusado e realmente estava utilizando um cheat. Já a Interessante, né? inteligência acertou 92%. Isso é mais impressionante. E à medida que as pessoas vão jogando, a inteligência artificial ela vai aprendendo com os Aprimorando. dados, né, providos pelos jogadores, né? Então Isso isso é interessante porque é muito comum, né? Hoje em dia o pessoal tem até competições. Teve um caso recente de uma competição que aí o pessoal pediu para ver o controle do cara, o cara não queria deixar, né? Ver o controle, e quando pegaram o controle tinha um cheat, um dongle lá plugado no controle do cara. Então, quando a coisa vai para o nível, né, de competição e tudo mais, porque, pô, os caras são muito bons, né? Eu me lembro quando eu jogava CS, assim, eu entrava no mapa, pô, já tomava um headshot, eu falo, pô, bicho, tem nem como jogar, né, com essa galera. Então, tem pessoas que são muito boas, né? Mas tem a galera que não tem jeito, quer burlar o sistema, né? quando é uma E, pessoa profissional é um problema. nas competições, né? Quando as regras elas não são seguidas, aí você automaticamente elimina, né? As pessoas. Então, geralmente essas regras elas são fixas, né? São vinculativas, ou seja, né, tem um conjunto de leis ali pré-estabelecidas, e elas são repetíveis, né? Elas são ali a cada partida, né? Ela tem que estar em vigor. Obviamente, alguns jogadores, eles podem estar, né, tentando violar, né, essas regras, então acontece. Então tem aqui uma tabelazinha que a gente tem, por exemplo, os níveis, né, de jogador, né? Jogador padrão, jogador dedicado, o mal desportista, né, o trapaceiro e o estraga prazeres. E aqui a gente tem um nível de voluntariado, tá? Relação que a pessoa tem com as regras e o interesse que ela tem em ganhar. Então, geralmente o jogador padrão, ele tem uma atitude, né, ele joga ali porque ele gosta de jogar aquele jogo. Né? Então ele reconhece que o jogo tem regras e ele procura obedecer às regras, né? E lógico que o interesse dele é em ganhar a partida sem precisar, né, depender de cheat mods ou, né, burlar o jogo. O jogador dedicado, então, é aquele cara que ele vive para aquilo ali, né? É o cara que hoje tem vários jogos existentes, mas o foco dele é um jogo específico, né? Então ele tem um interesse especial em dominar as regras. Eu me lembro no CS tinha caras que eram tão bons que matava a galera com a faquinha, né? Uhum. Ia desviando e tal e aí Matrix. e lógico que esse cara, né? Ele é tão bom que o foco dele é ser o melhor, né? É ser o campeão ali mundial e ir para as competições, né? O mal desportista, algumas vezes ele se assemelha a um jogador que é dedicado, outras vezes a um trapaceiro. Ele adere às regras operacionais, mas ele viola regras implícitas. E aí ele tem um interesse também, né? É bem similar com o jogador dedicado. Já o trapaceiro, ele finge, né, que possui, que ele está jogando ali, né, porque ele tem prazer. A ideia dele é jogar para violar as regras, né? Tem gente que
Não, vou jogar aqui para só para o cara tem prazer em ver os outros sofrer, né? Então, esse cara aí tem um interesse né, intenso em estar ganhando, mas o objetivo muitas vezes é se divertir ali em ver, né, o pessoal passando por um momento, né, difícil no game. E tem o estraga prazeres, né? Esses estraga prazeres, ele não tem pretensão nenhuma com, né, relação aí à falta de atitude voluntária, não tem interesse nenhum às regras e não tem nenhum interesse em ganhar. Então, eu estava jogando esses dias como é que é o nome do jogo? Que é o Souls-like, que é tipo Dark Souls, só que da época vitoriana. Fugiu o nome aqui agora. E aí, o game, ele funciona o seguinte, você pode jogar com uma pessoa. Então, eu estava jogando com meu irmão estava me ajudando em algumas fases e tal. E aí, o que acontece? Quando você invoca, né, uma pessoa, um amigo seu, qualquer pessoa pode acessar o multiplayer. Então, aí o que acontece? Aí você pode juntar vocês, né, o seu grupo, para derrotar a pessoa. Só que o que acontece? O pessoal cria personagens específicos só para derrotar só para jogar online e derrotar as pessoas. E aí sim, eu estava jogando de forma casual aqui para me divertir. Meu personagem não tinha característica nenhuma para jogar online, né? Tem que ser mais rápido, tem que ter uma espada, né, de um nível específico, tem que ter um tal, tem que ter uma série de detalhes aí. E aí o cara chegou num ponto que a gente desistiu de jogar online em conjunto, porque o cara não deixava a gente em paz. Toda vez que a gente entrava no multiplayer, vinha um estraga prazeres para acabar com a experiência, né? Então existem aí essas categorias, né? E o designer, lógico que quando ele cria, né, o game dele, ele leva em consideração esses pontos. Vamos falar agora sobre a jogabilidade, né? Então aqui sim entra, né, o aspecto experimental do jogo, né, a ação de fato, né? Ocorre na medida em que as regras são postas em ação, as regras são experimentadas pelos jogadores, né? Trata-se do movimento livre dentro de uma estrutura mais rígida. Então, jogar transformativo é capaz de mudar a rigidez da estrutura imposta. Então, aqui é justamente o momento, né? Você tem diferentes formas de jogabilidade. Você pode ter, né? Tem jogos agora que com os VRs, né? Os jogos de realidade virtual, começou a surgir alguns games com jogabilidade diferente, né? Mas o VR ele é muito ainda de nicho, né? São algumas pessoas que têm, não se popularizou, né, para a indústria como um todo. E aí esses novos estilos de jogabilidade eles ficam restritos para um determinado público, né? Então o ato de jogar ele acontece em 3 etapas, né? Então tem a parte do gameplay, que é a parte de core, né? A parte de regras e aplicações das regras. Tem a parte de atividades lúdicas, tá? E tem a parte, né, de ser jogável, né? A parte de jogabilidade, de ser prazeroso, né? Tem gente que prefere trabalhar o jogo fazendo investigações, tem outros que preferem ir direto para a história principal, tem outros que preferem somente o multiplayer, né? Aquele deathmatch, que é todo mundo se matando e o último que viver é o campeão, né? Então, segundo o Kailois, aí, o jogar ele pode ser classificado em 4 categorias, tá? Então tem a competição, chance, simulação, né, e vértigo. E aí a gente tem paída e ludos. Então aqui a gente tem atividades atléticas, né, irregulares, caminhada, luta livre, né, corridas e por aí vai. No ludos a gente pode ter boxe, esgrima, futebol, xadrez. Já na parte, né, de chance a gente tem contagem, né, de rimas. Repare que não é só o jogo digital, né? Que ele leva em consideração também jogos de tabuleiro, jogos como um todo, né? Então, jogos de aposta, roleta, bingo, loteria. Na parte de simulação, então tem imitação de crianças, máscaras, disfarce, né? Teatro, espetáculos em geral. E no Vértigo, crianças rodopiando, andar a cavalo, esquiar, escalar montanhas. Então, é algo que
a gente traduz, né, para o contexto virtual, para o contexto digital. E por fim, né, para fechar a trilogia, a gente tem a cultura, né? Então nenhum jogo ele é uma ilha. Os jogos eles são sempre jogados em algum lugar, né? Então a gente vai discutir um cenário, um mundo, um país. Ele é jogado por alguém, né? Então você tem um jogador. O jogador pode ser, né, um guerreiro, pode ser um mago, pode ser um esportista, né? Ele pode ser um piloto de avião. E por algum motivo ou sem motivo mesmo, né? Então aí tem as categorias. A gente tem jogos que são mais casuais, né? Então você tem partidas que são, né, mais tranquilas. Tem outros que já tem, né, uma história bem estabelecida e definida, né? Tem outros jogos que não tem, né, esse foco. Então o Counter Strike mesmo é um jogo que ele não tem história, né? É um cenário ali, né? Os mapas e aí dois times, cada time aí ou uma bomba ou roubar a bandeira, né? Então tem as características, não tem uma história, né, pré-estabelecida. Eles existem em outras palavras em um contexto e em um meio cultural que é envolvente. Existem várias definições, tá, de cultura. No geral, envolvem o que as pessoas pensam, o que elas fazem e os produtos materiais que as pessoas produzem. Então, para os jogos, a cultura é o que existe do lado de fora do círculo mágico, que a gente discutiu, né, nas aulas anteriores, o contexto no qual o gameplay ele acontece. Todos os jogos refletem a cultura de um povo, tá? Trata-se da reprodução de aspectos de seus contextos culturais. Inclusive tem um mapa, 171, né? Não tem o CS na Ah, favela, né? eu vou falar. Então, 171 é um game mesmo, é tipo É um o GTA, GTA né, brasileiro. brasileiro. Mas o CS tem um mapa que é no Rio de Janeiro, né? Dá para ver o Cristo e tal. Então, jogos também transformam a cultura de seus povos. Então, eles atuam nos seus contextos culturais, afetando aí como, né, mudanças genuínas. Então, um exemplo aí, né, a gente tem o Japão. Então, um exemplo que a gente tem agora é o Ghost of Tsushima, né, que é uma invasão dos mongóis no Japão. Muitos jogadores nunca foram no Japão, mas aí através do jogo ele tem uma experiência, ele consegue aprender sobre a cultura, ele consegue, né, vivenciar a cultura naquele período, né, naquele período que aonde o jogo ele acontece, né? Então é bem interessante a ambientação, né, e como que a imersão nos transporta, né, para esse período. Outros jogos que fazem muito isso também é a série Assassin's Creed, né? Uhum. Então, você tem na Itália, na época de renascentista, né? Tem o Leonardo da Vinci, tem a época da Revolução Industrial, tem, né, diversos períodos ali. Inclusive, é comum hoje ter alguns alunos, estudantes de história, que jogam o jogo de acordo, né, com o período que ele está estudando na escola. Então, ele conhece um pouco mais, tenta se ambientar e viver um pouquinho do período através do jogo. A própria Ubisoft, ela fez um modo de jogo no Origins, no Assassin's Creed Origins, só para Isso. isso, né? Só para a história Que é separada. justamente o roteiro, né? Você vai Uhum. conhecer os pontos e é gratuito, né? Eles estavam Isso. aí disponibilizando. Você vai conhecendo as pirâmides, né? A esfinge. É bem interessante o jogo. Então, né, essa trilogia aí de regras, jogabilidade e cultura fornecem elementos que caracterizam os jogos em diferentes tipos de sistemas interativos. Então, a gente tem sistemas emergentes, sistemas de incerteza, né, que a gente não sabe ali o que vai estar acontecendo, sistemas digitais, sistemas de prazer e sistemas de resistência. Tudo tranquilo até aqui, galera? Como é que tá aí o feedback? Tudo de boa? Como é que tá o ritmo? De boa. Então, massa. Então vamos seguir. Então, falando aí um pouquinho sobre os sistemas emergentes, né? Então a gente tem padrões imprevisíveis gerados a partir de regras limitadas, né? Então aqui envolve baixa complexidade e baixo jogar significativo. A complexidade garante o espaço de possibilidades para suportar o jogo.
Então, a incerteza é um componente-chave, tá, de qualquer jogo, né? Então, muitas vezes, né, você não sabe o que vai acontecer, então você vai desvendando, né, as coisas à medida que você vai avançando ali nas fases. A ideia é cultivar um sentimento de randomicidade ou de aleatoriedade, né? As coisas vão acontecendo de forma ali incerta. Então, que aí chega no sistema de incerteza. Então, é importante saber os conceitos de probabilidade, tá? Então, na probabilidade, a gente consegue ter uma análise, né, da possibilidade de um determinado evento ele acontecer ou não. Então, quais são as chances de uma determinada posição de dados acontecer? Né? Então, o cara que vai fazer o design de um jogo que utiliza dados, ele tem que implementar, né, essa randomicidade, essa aleatoriedade, né, de acordo, lógico, com a estatística. Né? Então, se você joga 0 ou 1, né, 50% de chance. Então, quando você implementa, você vai estar atuando aí com, né, a parte randômica utilizando 50%. Como um sistema digital, né, as regras definem sensores, comparadores e atuadores. E eles fornecem dados para os loops de feedback do jogo. Tá? Então, aqui a ideia é que a gente tenha, né, um loop pré-estabelecido. Então, através do controle, a gente tem, né, as mecânicas, né, do jogo. E aí, essas mecânicas, elas impactam no estado do jogo, né, nas mudanças, no avanço das fases. E aí a gente pode ter, por exemplo, uma função, né, de pontuação, de marcação. À medida que você vai avançando e você vai determinando, né, no jogo você pode ganhar XP, você pode ganhar dinheiro. É comum, por exemplo, os jogos você ter os chamados loot boxes, né? Então são caixas e à medida que você abre você pode ganhar itens. Porém, esses itens eles aparecem de forma aleatória, né? Você pode ter itens raros ou não. Então, tudo isso precisa ser, né, levado em consideração. E para a teoria dos jogos, né, os jogos são uma série de decisões estratégicas dos jogadores em jogo. Árvores de decisão são seu método comum de representação. Então, a ideia é que a partir do momento que você inicializa o jogo, quando você tem sua primeira tomada de decisão, isso aqui pode fazer uma bifurcação na história, tá? Então, na segunda decisão, então você aumenta, né? E você diverge, você cria uma árvore. Lógico que nem todo jogo atua, né, dessa forma. Então, o Cyberpunk 2077, para quem não sabe, foi adiado mais uma vez aí para dezembro, dia 10 de dezembro. Então, adiado aí mais 21 dias. E aí, esse jogo, né, ele vai atuar dessa forma. À medida que você vai tomando as tomadas de decisão, né, os mundos e o que vai acontecendo naquele mundo, né, ele vai tomando dimensões diferentes. E aí, no final, você vai ter finais diferentes. Tem um jogo chamado Detroit Become Human também, que à medida de acordo com as decisões que você vai tomando ao longo do jogo, você pode ter finais, né, diferenciados. A gente pode ter também jogos que são mais lineares, né? Então, à medida que você inicializa o jogo, você passa da missão 1. Então, se você ganhar a missão 1, você vai para a missão 2, né? Se você perder a missão 1, você vai para a missão 4. Se você perder também na missão 2, você vai para a missão 4. Então, você tem, né, uma sequência lógica que aí você vai avançando no jogo. Lógico que aqui a gente tem um final que é único, né? A gente chama de jogo linear. Você tem uma linearidade na história, né? Então, independente dos jogadores e das decisões, no final das contas, né, o final lá do game vai ser o mesmo para todos os jogadores. Beleza? Então, alguns exemplos, tá, de teoria dos jogos. Então, tem aqui o problema da divisão do bolo, né? Então, tem aqui, ó, um grande pedaço, pedaços menores, né? Então, aqui você pode estar cortando, né, os pedaços da forma mais idêntica possível. Você pode tirar pedaços grandes, né, ou menores. Então, se você tirar um pedaço grande, lógico que o outro, né, vai ser menor. Você pode também escolher, né, o pedaço maior ou o pedaço menor.
E tem o dilema do prisioneiro. Então, o dilema do prisioneiro ele está encaixado aqui, né, nessa parte de baixo. Ó. O A se nega a negociar e o B se recusa também a negociar. Então, isso aqui vai, né, demorar aí 1 ano. Se o A se recusar a negociar e o B trouxer uma evidência, aí o A vai perder 3 anos e o B não. Já que o contrário, se o A apresentar a evidência e o B não quiser negociar, então o B vai se ferrar, né, e o A ele vai ter, né, vai se safar. E se ambos apresentarem evidências aí, os dois vão pegar 2 anos de prisão. Tá? E aí você tem também o contexto de sistemas de conflito, que aí a gente discutiu também bastante sobre eles, né? Jogadores, eles devem ser seduzidos para entrar ou ficar no círculo mágico. A ideia é que manter o cara jogando a maior quantidade de tempo possível, né? Objetivos são os principais objetos de desejo dos jogadores. Então, isso aqui, né, é estimulado através de sistemas de prazer. Então, empresas como Rockstar, por exemplo, no GTA, né, ela constantemente está lançando DLCs com heists, né, com novos roubos, né, com novas fases. Então, o pessoal que joga o online do GTA está sempre voltando para o jogo porque ela estimula esse círculo mágico, né, e manter a galera sempre ali jogando constantemente. Tem alguns eventos aleatórios que acontecem esporadicamente, né, da forma online. Então, o Ubisoft implementou isso nos jogos de Assassin's Creed, alguns jogos, né, online de COD também. Você tem eventos, né, online esporádicos, tudo isso para tentar estimular o pessoal, né, a continuar sempre jogando. A ideia é manter o jogador aqui, ó, sempre dentro do fluxo, sem permitir que ele fique muito ansioso e sem permitir que o jogador também fique muito entediado com o game. Né? A ideia é manter ele sempre nesse fluxo aqui constante, né? Sem sair do jogo. Sistemas de narrativa, então, surge da combinação de componentes narrativos emergentes incorporados. Então, alguns elementos de narrativa, né? Personagem. Então, a narrativa é transmitida através de um sistema de representação, né? E aí, vai ser primeira pessoa? Você vai ser o personagem? Ou vai ser terceira pessoa? Tem um personagem pré-estabelecido. Então, por exemplo, no The Witcher 3 você joga com o bruxo Geralt, né? Então, essa caracterização do personagem muda. Já no Cyberpunk agora você vai jogar com V, né? V de vingança, né? O nome do personagem é V, mas aí você já customiza o personagem. Você consegue, por exemplo, colocar suas características, né? É como se você fosse o personagem, né? Outro elemento narrativa, a situação, né? Então, séries de eventos que vão estar mudando ao longo do tempo. E o terceiro elemento é a forma, né? A representação é constituído por padronização e repetição. Sistemas de simulação, então aqui você tem uma representação procedural de aspectos da realidade. Então é tentar se basear o mais real possível, né? No mundo real possível. Então, por exemplo, se tiver uma explosão de carro, então você tenta fazer aquela explosão ter o mesmo impacto como se fosse uma explosão real. Se você utiliza armas, metralhadora, pistolas, então a ideia é que, né, aquela arma ela tenha à medida que você atira, ela tem um coice, né, um ricochete ali. Então, esses elementos, eles constituem, né, o tipo aí do storytelling que vai estar enfatizando a experimentação do jogador, tá? Mas se já for um jogo mágico, medieval, onde você é um mago, e aí você pode, né, utilizar poderes mágicos, então ele já tem um mundo aí que é um pouco diferente, né? Você entra numa simulação do que seria aquela magia, o que seria aquele determinado poder, né? Simulações não são jogos, mas todos os jogos são entendidos como simulações. Então, diferença entre, né, na fonte de prazer dos jogadores. Então, aqui, lógico que eu estava vendo os jogos de corrida, né? Project Cars, o próprio Gran Turismo. Então, à medida que você
muda de carro, aquele carro, a forma como aquele carro se comporta é diferente. Então a gente tenta simular aquele carro como se fosse, né, o mundo real. Então você pega um carro extremamente potente, você pisa no acelerador de vez, aquele carro, né, sai patinando. Então a gente tem uma representação do que seria, né, ao dirigir aquele carro, né, no mundo real. Aí você já tem um carro maior, uma picape, então já é um carro que é mais pesado, mais lento para você desenvolver. À medida que você vira, né, os volantes, aí o carro ele é mais pesado, né? Então tudo isso entra nos aspectos da simulação. Né? A gente conversou um pouquinho, né, sobre o Flight Simulator também na aula anterior, que é, né, uma simulação ali dos aviões que todos os controles, os comandos, flap, sobe, trem de pouso, né, tudo você tem uma representação, né. Em sistemas sociais, as relações entre elementos do jogo, né, são relações sociais. Então o jogador assume papéis sociais no jogo. Então, ao entender as regras do jogo, a criança entende o contrato social do jogo, né, de acordo com o Piaget. Segurança e verdade, elementos necessários para entrar no contrato social do jogo. Com seu desenvolvimento, ela entende que as regras são flexíveis, né, podendo ser quebradas através aí do consenso coletivo. Os jogos, eles refletem a retórica, tá, do contexto cultural de onde eles foram projetados, né, ou estão sendo jogados, estão conhecidos como sistemas retóricos. E a retórica é um discurso persuasivo ou uma narrativa cultural implícita, ou seja, um conjunto de regras que elas vão estar conectadas aí. E essas regras elas são usadas para convencer, né, outros jogadores, outras pessoas da veracidade das crenças aí de um argumentador. Então, os jogos eles produzem resistências culturais a partir do seu contexto de projeto. Então, tem a abordagem, né, do DIY, que é do it yourself, ou faça você mesmo, né, que são os mods. Então, os mods se popularizaram muito, né, ultimamente. Então, a gente tem aqui a resistência oficial ou não, baseada em jogos abertos e de qualidade, oferecendo, por exemplo, alterações, então Sailor Moon, WAD, justaposição, que é o Mugen, e reinvenção. O legal do Mugen, por exemplo, você conseguia colocar personagens de mundos diferentes para estar jogando junto. Então, por exemplo, você podia pegar Ryu do Street Fighter e botar para lutar com Kyo, né, do The King of Fighters. Então você conseguia fazer um cross-gen aí, pegar lutadores, né, de diferentes universos, de empresas diferentes. O Counter-Strike, então, ele foi feito em cima do Half-Life, né? O pessoal pegou a base do Half-Life e criou os mapas, né? E aí o pessoal achou tão interessante que a empresa foi e transformou isso num jogo de verdade, né? E passou a utilizar o jogo como um jogo oficial, né? Outro jogo também, o GTA V, né? Que ele foi feito com a terceira pessoa. E aí os jogadores que jogavam no PC queriam jogar o jogo em primeira pessoa. Então o pessoal criou um mod que você conseguia jogar o jogo em primeira pessoa. A Rockstar gostou tanto que pegou isso e introduziu, né, no jogo, a implementação que o pessoal fez. Então hoje, né, é muito comum você ter pessoas atuando, modificando os jogos, né. Teve o jogo, o Death Stranding, né, que o pessoal pegou e fez o Correios, né, entrega dos Ó, Correios daqui. Beleza, galera? Tudo tranquilo até aqui? tranquilo. Então, para finalizar aí nossa aula de hoje, vamos falar de alguns elementos, tá, do design que o pessoal leva em consideração no momento ali da criação do design dos games, tá? Então, ó, roteiro, storyboard, interface gráfica, cenários, elementos, tá, dos jogos, funcionalidade e design aplicado. Acho que o design aplicado eu acabei tirando, mas vamos ver. Então, o roteiro é a ferramenta básica da indústria, no caso aqui de cinema, né, e televisão. Porém, hoje, o próprio GTA V, quem fez o roteiro foram roteiristas de filme, de Hollywood. O pessoal, a empresa Rockstar contratou roteiristas de filmes para poder criar o roteiro do jogo, né?
O roteiro é uma história contada com imagens expressas dramaticamente em uma estrutura definida, com início, meio e fim, não necessariamente nessa ordem. No roteiro também é muito comum você ter as falas dos personagens, né? É comum você ter uma descrição, a ambientação daquele universo, né? Que vai ser implementado ou desenvolvido no jogo. E aí o pessoal hoje, né, para o desenvolvimento de jogos, é muito comum você ter um roteiro que antes, né, era comum, né, nas indústrias de cinema e de TV. Então tem um exemplo aqui, ó. Então ali abrimos uma imagem de um facão sendo afiado. E aí aparece na tela 1981. Então você sabe que é um jogo que vai se passar em 1981. Ouve-se um murmúrio de vozes alegres, vozes cantando um samba, acompanhando um batuque. Então já é algo, né? Pode ser no Brasil, pode ser na África, né? Não vemos as pessoas, mas os sons deixam claro que se trata de um ambiente festivo. A letra do samba tem como tema a comida. Mãos negras amarram com barbante a perna de um galo. Então reparem que o roteiro ele vai criando toda uma atmosfera, toda uma ambientação, né, daquele momento ali, né, do jogo, do filme, do que seja. O storyboard, né, já é um outro recurso também que é bastante utilizado, né, que foi, né, trazido aí da indústria também do cinema, né, e o storyboard ele tem como finalidade marcar as principais passagens de uma história, que será contada em um filme, né, ou no nosso caso aqui em um jogo, da forma mais próxima com a qual ela deverá aparecer na tela. Então aqui a gente tem uma representação, né, a gente tenta trazer elementos, né, tenta mapear personagens, né, como que a cena vai estar acontecendo. Então hoje, né, nos jogos você tem as cenas, né, os CGIs que são praticamente cenas de filme mesmo, com tomadas de câmera diferentes. Então, depois de finalizado o storyboard, as pessoas envolvidas no projeto percebem aí as nuances, né, daquela sequência de filmagem. Então, o ritmo da cena, o clima, a eficácia em estar transmitindo aquela história. Então, tem um exemplo aqui de um storyboard de um game. Então, né, provavelmente é um jogo espacial, né, a navezinha aqui saindo do planeta Terra, e aí enfrentando uma chuva, né, de meteoros. Aqui provavelmente, né, encontrando inimigos aí, você entra, né, numa guerra interespacial, você pode ter, né, bases lunares com labirintos, né, para você percorrer com a nave. E aqui provavelmente deve ser um boss, ó, que você vai estar lutando contra um chefão, né? Então esse aqui é um storyboard de um game com, né, início, meio, evolução, né, fases diferentes, fim, por aí vai. E aqui eu achei legal, esse aqui é o storyboard do filme Mad Max. Então, na internet você encontra esse storyboard. Depois vejam lá, é bem interessante. Ele mostra cena a cena, né, o que vai acontecer, qual é a representação. Reparem que o personagem, né, o Max, aqui está ainda com a cara do ator dos 3 primeiros filmes, né? E aí é bem interessante, né, o fluxo de sequência. E o pessoal utiliza isso hoje, né, para os jogos também. Interface gráfica, né? Então a interface gráfica dos games hoje é um destaque, né, à parte. Então a interface ela precisa ser analisada desde o início, né, até o final. Então, por exemplo, como é que vai ser a tela inicial do jogo, como é que vão ser os créditos iniciais, como é que vão ser os créditos, né, ao final do jogo, como é que vai ser o design do jogador. Então, isso aqui você tem todo um trabalho aqui, né? Toda uma equipe de artistas 3D, artistas 2D, modelagem, tudo envolvido nesse momento aqui. Como é que vai ser a barra de vida desse personagem? Né? Então, no Diablo, ele utiliza como se fossem umas garrafinhas de poção, um líquido vermelho. Já no Doom, é o rosto do personagem. E à medida que você vai perdendo life, o personagem vai ficando com a cara toda machucada, com sangue escorrendo na boca, né? Então, o design e a interface ele muda de acordo, né, com o jogo. Como é que vai ser a barra de energia do personagem, por aí vai. Falando um pouquinho dos cenários, né? Então, o cenário em si são as fases, né, do jogo. As fases onde o jogo vai estar ambientado.
Então, elas precisam respeitar os elementos do projeto do jogo, né? É preciso também manter a interação entre o jogador e o game, e permite também uma experiência vivencial. Então, hoje é muito comum você ter jogos de mundo aberto, aonde não tem restrições. Naquele mundo, o personagem, ao entrar ali, ele pode ir, né, para qualquer lugar. Porém, antigamente não era bem assim, né? Nos jogos 2D, você tinha a tela, né? Corria na tela. Então, Mario, por exemplo, era comum você ver o personagem, né? Correndo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, né? O Sonic também seguia nessa mesma lógica. A gente tem jogos que ele tem um caminho pré-estabelecido. Então, por exemplo, os primeiros jogos do God of War, você tinha um caminho pré-estabelecido. Se você quisesse sair ou pegar um caminho alternativo, você estava sendo limitado por aquele cenário ali, né? Já o Doom, jogos como o Doom, você tem um cenário, né? Que lembra muito um labirinto, você precisa encontrar chaves, né, em locais diferentes. Então esse cenário vai mudar, né? Eles mudam aí de acordo com o estilo de jogo. Então a gente tem cenários para jogos 2D, para jogos 3D, né? São os mais comuns hoje. Como será o mundo? Existem também cenários que combinam o 2D com o 3D. Então os jogos do Mario, né, os mais recentes agora, você tem um Mario, né, em 3 dimensões, e aí, em determinado momento você pode entrar nas pinturas da parede e aí o jogo vira 2D. Então você tem um momento do jogo que você joga ele em 2D e aí, né, você pode sair. E no cenário também é onde a gente define como é que vai ser esse mundo, né? Vai ser no mundo presente, vai ser num mundo apocalíptico, vai ser num espaço, vai ser em outro planeta, vai ser na floresta, num contexto de floresta. Aqui também a gente leva em consideração a época, né? Se é um jogo medieval, se é um jogo no período de 1900, no período de 2000, se é um jogo futurístico, né? E também no cenário você leva em consideração a localização dos personagens. Falando só rapidamente sobre alguns elementos, né, do jogo, então personagens, né, a gente já falou um pouquinho, a gente pode ter bloqueios, né, então determinado local você só tem acesso depois que você conseguir pegar uma arma mais forte, né, ou então depois que você pegar um cartão para conseguir, né, desbloquear, ou pegar uma chave, né, para conseguir desbloquear determinado local. Como é que vai ser o score, né, do jogo? Então tem jogo que o quanto mais rápido você termina, maior score. Então tem jogo que quanto maior número de moedas, né, coins, maior o número de moedas, maior é o seu score, né, a sua pontuação final. Como que serão os alvos, né? Como que serão os inimigos? Checkpoints. Então o Sonic era muito comum, tinha uma barrinhazinha, quando você passava, essa barrinha girava e mudava de cor, né? Então, se você morresse dali para frente, você volta para aquele determinado ponto, né? Você continua ali a partir daquele checkpoint. E o outro elemento que é muito comum também é a quantidade de vidas, né? Funcionalidade, então, aqui é bem parecido com o desenvolvimento, né, de sistemas, né, comuns, são requisitos funcionais, requisitos não funcionais, né? Movimentação e posicionamento do personagem e da câmera, né, que são os planos de visão, que eles mudam aí constantemente. Depois eu vou trazer um pouquinho mais sobre esses ângulos, né, esses tipos de câmera. Regras e critérios do jogo, né, que são também, que a gente já discutiu anteriormente. Beleza, galera? Então tá aqui um exercíciozinho, né? Eu já disponibilizei esse exercício lá no Google Classroom com vocês, tá? Vou finalizar a gravação aqui, que eu acho que a gente já cumprimos nossa meta de hoje.